Deus tem uma palavra para você. E a mensagem de hoje é: não se preocupe. Não ande ansioso. Eu quero te perguntar uma coisa. Olá. Quantos de vocês se sentem ansiosos ou preocupados? Quantos de vocês? Ansiedade, preocupação parece algo normal. Muitas pessoas pensam que é normal, inclusive cristãos. Estão sempre preocupados e isso destrói a nossa vida. Eu gostaria de pedir, se seu volume estiver muito alto do seu foninho aí, da tradução, põe mais para baixo, porque está bem alto, tá dando para ouvir. Essas preocupações podem destruir sua vida e seus relacionamentos e sua vida espiritual. Preocupação às vezes parece tão pequeno. Ninguém às vezes pensa que preocupação é algo grande, mas você sabia que a preocupação cresce e pode se tornar em ansiedade? E a ansiedade pode crescer e se tornar uma doença emocional. Isso tem se tornado a doença emocional do século, que é a depressão. Isso é uma palavra muito importante para você, porque eu sei que tem pessoas que preocupam demais e depois de alguns meses eles começam a ficar ansiosos e depois de eles estão com depressão. Você precisa matar a preocupação da sua vida antes que ela destrua você. Isso precisa sair da sua vida. E Deus me mandou aqui para te dar uma palavra que vai ajudar você. Isso vai ajudar você a viver melhor, sem carregar um peso, o peso da preocupação e da ansiedade. Eu gostaria de ler a palavra de Deus. E vamos ver o que Deus fala sobre preocupação. Você sabia que Deus falou várias coisas sobre preocupação? E muitas pessoas pensam, preocupar não é um problema. Mas vamos ver o que fala aqui em Mateus 6. Vamos ler todos juntos. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto que irão de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Outro versículo, Filipenses 4:6. Fala assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Não preocupe com coisa alguma. Em vez disso, orem sobre tudo. Digam a Deus o que você precisa e agradeçam por tudo que Ele já fez. Vou perguntar mais uma vez. Olhe para mim. Quantos de vocês têm preocupações? Pelo menos uma ou duas coisas. Quem aqui tem preocupação de pelo menos uma ou duas coisas? Se você preocupa pelo menos com uma ou duas coisas. Aqueles que vocês que levantaram as mãos, deixe-me falar uma coisa para você. Você está pecando. É um dos pecados mais comuns entre os cristãos.
E muitas vezes a gente se desculpa. Desculpa. A gente fala, mas pastor, eu tenho que me preocupar. E você se desculpa com essas coisas, mas você não percebe que Deus nos chamou, Ele deu esse mandamento. Não se preocupe. Não estejam ansiosos por coisa alguma. Por quê? Por que Deus falou isso? Não se preocupe. Porque a ansiedade é um pecado sério. Eu vou explicar melhor e você vai entender o que eu estou falando. Esse é um pecado sério. Por que, pastor, é um pecado sério? Você sabe por quê? Porque quando você preocupa, você está falando, Senhor, Deus, eu não confio no Senhor. Você está dizendo, Deus, eu não creio que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom. Você está dizendo, Deus, eu duvido do Senhor. Você está dizendo, eu não confio que Tu és Deus bom e vai cuidar de mim. Está aqui comigo? Quando a gente tem uma preocupação, você está dizendo, Deus, eu não creio no Senhor, que o Senhor não vai cuidar de mim, porque o Senhor não vai cuidar de mim. Eu tenho que preocupar então. Toda vez que você preocupa, você está duvidando de Deus. Você está dizendo, Tu não és um Deus, um Pai que cuidadoso. Se a Bíblia diz para não fazermos algumas coisas, presta atenção no que eu vou falar. Se a Bíblia diz para não fazermos algumas coisas, se você faz, o que você está fazendo? Você está pecando contra Deus. A Bíblia diz para não matar, para não roubar, não mentir, não cobiçar, mas também a Bíblia diz, não se preocupe, não fique ansioso com nada. Nós não matamos, nós não roubamos. Espero que ninguém está roubando coisa aqui. Eu espero. Você não é um ladrão, né? Você não é um assassino, você não está matando. Mas muitas pessoas continuam preocupados. Deus falou, não mate, não roube. Mas Ele falou também, não preocupe. Você não mata, mas você preocupa. O que as pessoas normalmente se preocupam? As preocupações mais comuns são dinheiro e finanças. Como eu vou pagar minhas contas, como eu vou pagar minhas dívidas. Isso é uma coisa que todos preocupam. Saúde e segurança dos nossos entes queridos. Vocês estão sempre preocupados também com o nosso trabalho, com a nossa carreira profissional. As pessoas se preocupam com o futuro. Se você é solteiro, quem aqui é solteiro? Você se preocupa em se casar? E aqueles que são casados se preocupam como sair do casamento. Problemas nos relacionamentos. Imagem, as pessoas se preocupam. Eu tenho que fazer bastante exercício porque eu preciso ficar fit, preciso ficar bonitão. E a preocupação número 1, você sabe qual que é? Morte. As pessoas têm medo de morrer.
Primeiro, tem uma grande diferença entre preocupação e precaução. Tem uma grande diferença entre preocupação e precaução. Precaução não é um pecado. Precaução vai ajudar a tomar decisões. Precaução é válida e a Bíblia fala sobre precaução. Mas preocupação é o medo de resultados futuros incertos que podem ser preocupantes. Precaução é reconhecer um resultado futuro incerto que pode ser preocupante. Preocupação é emocional, enquanto precaução não é. Pessoas que estão preocupadas é um problema emocional. Ansiedade é emocional, mas precaução não é. Eu posso ter uma precaução com relação à minha mãe ou meu filho, porque ele está ficando doente, sem estar emocionalmente afetado por isso. Eu posso preocupar, eu posso ter essa precaução. Exemplos bíblicos sobre precaução. Lucas 14, 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Isso é uma precaução. Vamos ver se o dinheiro que eu tenho vai dar para mim pagar minhas contas. Isso é normal. Tá certo ter precaução, por isso que te leva a você fazer as coisas. Precaução é boa coisa para ajudar você a agir. Mas quando essa precaução se torna preocupação, então isso se torna um pecado. Então, quando essa precaução se torna grande, isso se torna ansiedade e aí torna pecado. Então, o que é preocupação? Eu vou te explicar o que é preocupação. É quando você está o tempo todo pensando sobre aquilo. O tempo todo pensando. Muitas vezes, você nem consegue dormir. Você vai para a cama e não dorme. Porque você fica pensando. Você não consegue confiar. Tem um medo no seu coração. Tem ansiedade. Então, isso se transforma a sua preocupação maior. E isso ocupa. Essa preocupação afeta a sua vida, seu casamento, seus relacionamentos com as pessoas e relacionamento com Deus. Preocupação é quando você perde a sua energia, você tem medo do futuro, isso te paralisa. Preocupação é quando você não coloca as coisas nas mãos de Deus. Isso é preocupação. Você não confia em Deus. Você tem que carregar o peso. Você não confia, por quê? Sempre pensando sobre isso. Precaução, você controla o que você pode. Isso é precaução. E preocupação, você tenta controlar o que você não pode controlar. Entendeu a diferença? Tudo bem a gente ter precaução sobre as coisas. Mas às vezes a gente peca porque a gente preocupa com coisas que a gente não pode fazer. Vamos ler Mateus 6, 25 de novo. Portanto, eu te digo, não se
preocupe. Diga para a pessoa do seu lado, não se preocupe. Não se preocupe. Queridos, Jesus deu uma palavra para todos os seus discípulos. Jesus falou, não se preocupe. Não foi uma sugestão, foi um mandamento. Ele disse, não roube, não. Ele disse. E eu descobri uma coisa. Deus me mostrou uma coisa. Quando Deus fala alguma coisa conosco, Ele nos dá um mandamento, não é para fazer você infeliz. Quando Ele diz para você, não mate, Deus está pensando sobre quem? Sobre você. Por quê? Por quê? Faça as coisas de maneira correta. Por quê? Se você fizer de maneira errada, o que vai acontecer? Você vai sofrer consequências. Toda vez que Deus fala, não fala, Ele está pensando naquilo que é bom para você. Deus não está querendo te restringir. Por que eu não posso ter sexo? Sexo é para o casamento. Se você tem, quando você é solteiro, você destrói a sua vida. Então, tudo que você faz de maneira errada, você destrói o seu futuro. Então, preocupação é ruim para a sua saúde. Se você não crê na Bíblia, então creia nos médicos. Porque os médicos, eles fizeram pesquisas. Tem muitas pesquisas. Eu estava olhando sobre essas pesquisas, sobre preocupação, e eles chegaram a essa conclusão. As pessoas não morrem de trabalharem demais, mas eles morrem de preocupação. Eles concluíram isso, as pesquisas. Muitas pessoas estão doentes por excesso de preocupação. Muitas pessoas, eles não descansam. Preocupado. Eles estão doentes com vários problemas. Quando você vê uma pessoa muito preocupada, você vai ver que ela não está bem de saúde. A mente dela não está boa. E eu quero te dar uma solução. A solução é: aprenda a meditar mais em Deus e medicar menos sobre a sua preocupação. Medite mais em Deus e medique menos a sua preocupação. As pessoas tomam muitos remédios, muita medicação para vencer preocupação. Você já viu isso? Eu preciso relaxar. Ele toma um comprimido e toma um remédio para... Medicação não é a cura. Meditação é a cura. Meditação. Por quê? Se você meditar na palavra de Deus e levar isso seriamente, a palavra diz, não se preocupe. Você crê no que você medita e você vai ter uma vida melhor. Vamos ler Mateus. Nós já lemos, mas o que está lá em Mateus 6, 24? Fala, não se preocupe. Ele está explicando o versículo anterior, no 25, porque no 24 fala assim, porque eu quero ler o 24, só para você entender do que eu estou falando.
Ninguém pode servir dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está falando aqui. Você não pode servir dois mestres. Ele está falando, não tem como servir dois mestres. Ele não está dizendo que é difícil. Ele está dizendo, é impossível servir dois senhores. Você não pode servir dois senhores. Você tem que escolher apenas um. Sirva apenas um Deus. Somente a Deus. Como que você sabe que você está servindo somente o único Deus? Como você sabe? Se você está servindo dois senhores, você se sente inseguro e sempre preocupado. Você está inseguro e preocupado porque você está tentando servir dois mestres. Jesus estava explicando. Lá no versículo 24 fala isso. E isso conecta com o verso 25. Você será dedicado a um e desprezará o outro. Você não tem como servir dois. Ou você obedece um ou obedece o outro. Você não pode servir Deus e ao dinheiro. E algumas traduções diz, você não pode servir a Deus e Mamon. Você sabe o que significa esse nome, Mamon? Esse era um deus pagão, um deus da Síria, o deus do dinheiro. E quantas pessoas hoje em dia, presta atenção, isso é muito sério, porque muitas pessoas colocam o dinheiro em primeiro lugar, no lugar de Deus. Muitas vezes o dinheiro vem antes de Deus. Alguns deixam a casa de Deus até por causa de dinheiro. Já vi pessoas que abandonam a casa de Deus, param de ir às reuniões, os cultos, por causa de dinheiro. Porque o dinheiro fala alto. Abandonam o seu chamado, o seu ministério por causa de dinheiro. Eles servem ao Senhor, mas quando eles veem, vão perder dinheiro, eles abandonam tudo. Queridos, o que aconteceu comigo foi o oposto. Por causa do meu chamado, eu abandonei meu trabalho. Eu estava fazendo muito mais dinheiro lá, quando eu vim para o ministério. E quantas pessoas são infiéis nos seus dízimos e ofertas? Você sabe por que eles são infiéis? Sabe por que você não dá seu dízimo e sua oferta? Porque você está servindo Mamon. Porque se você ama Deus, você não vai tirar isso de Deus. Quando você não tem confiança total em Deus, você preocupa se eu dou meu dízimo. Aí você pensa, eu vou passar por necessidades. Você não confia em Deus e você não entrega. Dinheiro não pode te dar segurança. Somente Deus pode te dar essa segurança que você precisa. Quantas pessoas ricas trabalham duro, desistem de tantas coisas para que eles possam juntar seus dinheiros e eles continuam infelizes e aí eles morrem e deixam toda a sua riqueza para trás. Se você serve outras coisas, você vai ser cheio de preocupação e você não vai encontrar segurança. E é por isso que Jesus disse no versículo 25, ninguém pode servir dois senhores. Então as pessoas servem a Deus e Mamon.
Você não pode servir Deus e dinheiro ao mesmo tempo. E no versículo 26, e por essa razão, ele fala, não se preocupe. Você entende a conexão? Quando você fica servindo duas coisas, você se preocupa. Nosso Deus falou. Jesus falou. Preocupação é um pecado. Você preocupa? Quando a gente preocupa, quando a gente está estressado, até sem falar nada, a gente está dizendo, Senhor, eu não confio em Ti. Quando você fica preocupado e ansioso, você está duvidando de Deus. Você não confia nele, que Ele vai cuidar de você. Isso é muito sério. Você já pensou sobre isso? Já pensou quando você preocupa? Você está dizendo ao Senhor, eu não creio que o Senhor vai cuidar de mim. Por isso que isso é tão preocupante. E aí eu falo, eu preciso me preocupar, Senhor. Verdadeiros cristãos que entendem que Deus é seu Pai é capaz de ver uma vida sem preocupação e ansiedade. Como eu posso viver uma vida boa, pastor? Quando eu entendo que Ele é um Deus bom, um Pai bom. Quando você confia nele. Quero te fazer uma pergunta. Se você me emprestar dinheiro, 1.000 euros, você confia que eu vou te pagar de volta? Quem confia aqui em mim? Se você confia, você não vai preocupar se eu te falar. Mês que vem, 1º de maio, eu vou pagar você, porque você confia. O que você vai fazer? Você vai relaxar. Mas pensa se eu sou um mau pagador. Eu nunca pago minhas contas. E você tem 10.000 euros comigo. O que vai começar a acontecer com você? Oh, tem um problema. Você vai começar a pensar, Márcio não vai pagar. Você vai preocupar, ansioso. Se você confia no seu pastor, você me deu dinheiro, eu posso descansar. Eu confio no meu pastor, ele vai me pagar. Mas e você confia da mesma maneira em Deus? Quando você tiver problema, eu não posso mudar as circunstâncias, mas eu confio em Ti. E quando você confia nele, não tem preocupação na sua vida. E toda ansiedade vai embora. E essa depressão é porque não tem uma confiança. Você preocupa, aí vem a ansiedade, aí vem a depressão. Vamos ler agora o versículo 26. Mateus 6, 26. Vamos ler todos juntos? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Queridos, preste atenção. Jesus disse, não preocupa. No 25. E aí depois que ele falou, olha para quem? Para os pássaros. Jesus não falou, olha para o hipopótamo.
Você já viu um hipopótamo perto da sua casa? Eu nunca. Não tem hipopótamo por aqui. Mas Jesus falou, olha para os pássaros. Hoje eu acordei 5 da manhã. Eu estava lá na minha sala preparando esse culto. E assim que o dia começou a clarear, eu comecei a ouvir os pássaros cantando. Eu falei, olha, e o Senhor falou, Jesus disse, olhe para os pássaros. Se fosse para olhar para o hipopótamo, eu nunca vi um hipopótamo. Mas você pode ver pássaros em todo lugar, mesmo depois de uma tempestade. Sempre você vai ver pássaros. Depois de tragédias, na natureza sempre veremos pássaros. Jesus falou, olha para os pássaros. Quanto vale um pardal? Quanto vale um pardal? Não vale nada. Jesus falou, olha para eles. O Pai Celestial cuida deles. Você vale mais que um pássaro. Você duvida de Deus. Quando você preocupa, isso é terrível. Você está falando, Senhor, eu tenho que me preocupar, porque eu não confio no Senhor. Você está dizendo isso, mas o Senhor diz, olhe para os pássaros. Olhe para os pássaros. Mas algumas pessoas, quando a Bíblia diz, não se preocupe, olhe para os pássaros. A Bíblia não está falando para você, relaxa e seja preguiçoso. Olha aqui. Pássaros não são preguiçosos. Eu vi hoje de manhã. Estava escuro e eles já estavam... Estava clareando o dia, eles já estavam trabalhando. Eles levantam cedo, eles não ficam no ninho deles até meio-dia. Olha os pássaros. Não seja preguiçoso. Levante e vai, trabalha. E você não vai ver um passarinho. Um passarinho lá no ninho dele falando, me dá minhoquinha, me dá minhoquinha. Nunca. Um pássaro adulto traz minhoquinha. Eu quero comer. Eles levantam cedo e eles vão. Eles vão atrás de comida. Mas eles procuram. E o ponto é esse. Você nunca viu um pássaro chorando. Ah, Deus não está me cuidando de mim. Você nunca viu. Olhe para os pássaros. Se Deus cuida deles, Ele vai cuidar de mim. Você sabe por que você se preocupa? Porque você não crê. As pessoas, eu confio em Deus. É mentira. Se você confia, você não vai deixar a preocupação tomar lugar. É porque você não consegue confiar nele, crer nele. Seja como o pássaro, olha para eles, trabalhe, mas confia e não preocupe sobre as suas necessidades. Você trabalha, olha, os pássaros trabalham, mas eles não preocupam. Eles sabem onde eles vão achar. Eles sabem que Deus vai suprir as necessidades dele. E Deus está te falando. Porque você se preocupa com sua família. Você está preocupado sobre sua família? Porque você preocupa sobre o seu futuro, os seus filhos? Olhe para os pássaros. Se Ele cuida dos pássaros, quanto mais Ele vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar.
Mas desculpa, às vezes você não consegue, porque você deixa a preocupação entrar no seu coração. É por isso que Ele está te dizendo, não se preocupe, Deus vai cuidar de você. Talvez você vai dizer, pastor, e minhas emoções? E as minhas emoções? Você sabe o que está acontecendo aqui na minha cabeça? Minha cabeça não para. Essa é 120 km por hora. Pastor, e minha mãe que está doente, longe de mim? Em meu desemprego, eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas semana que vem. E sobre meus filhos, que talvez estão doentes, talvez meus filhos estão longe de mim. Como eu não posso ficar preocupado? E minha irmã que está com câncer? E minha dor? Eu fui traído? Talvez você foi traído. Eu estou sofrendo, eu estou triste, estou cheio de preocupação, eu estou sobrecarregado. Vamos ver o que Jesus falou. Versículo 27. Já lemos 24, 25, agora 27. Estamos lendo todo o capítulo. Vamos ler juntos. Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem de vocês pode mudar um pouquinho na sua vida? Você pode mudar alguma coisa? Quero te perguntar de novo. Você pode, por causa de ansiedade, mudar alguma coisa na sua vida? Você não muda nada com ansiedade. Então, por que você preocupa e é ansioso? Por quê? Eu vou te dizer algo. Quando você está preocupado, você destrói primeiro a sua vida. Quando você está preocupado, você destrói a sua vida. Quando você está preocupado, você destrói a sua fé. A sua preocupação destrói seu casamento. Sua preocupação está dizendo, eu não confio em ti, Deus. Por isso que preocupação e ansiedade é pecado. Entendeu? É um pecado que destrói você, destrói sua família e destrói sua vida espiritual. Você pode imaginar, Senhor, eu confio em Ti, em oração, mas aí, depois de 5 minutos, e deu isso, e meu filho, e aquela situação, e sobre aquilo? Você vai mudar alguma coisa com preocupação? Então por que você preocupa? Também, quantos ansiosos e preocupados não vivem bem com seus cônjuges? Eles não vivem bem, sabe por quê? Por causa de preocupações. Eles ficam discutindo, porque eles estão tão ansiosos about o futuro, dinheiro, about isso, aquilo, outro. Talvez você vai dizer, mas pastor, você não sabe o tamanho do meu problema. Mas eu sei o tamanho do meu Deus. Eu sei. Isso é por isso. Não pense que eu não tenho problema. Se eu começar a falar agora para vocês, é uma lista enorme. Você vai falar, pastor, pobre de você. Se eu falar de todos. Mas você sabe de uma coisa? Eu não me preocupo. Sabe por quê? Porque eu confio no meu Pai Celestial.
As pessoas falam, você não sabe, eu tenho problema com a minha mãe. Muitas coisas que eu estou falando aqui, eu estou falando de mim. Minha mãe, minha irmã com câncer. Tem um monte de gente com problema na minha família. Mas você não vai ver eu, pobre de mim, triste. Porque eu sei que preocupação não vai mudar minha vida, mas eu confio nele. E eu sei que ele vai transformar. Eu tô sempre feliz com minha esposa. Vivo uma vida boa com ela. Não tem estresse, não tem preocupação. E eu curto a vida. Como que eu não posso ficar preocupado? Filipenses 4:6 diz. Vamos ler todos juntos? Não vivam preocupados com coisa alguma. Sobre o quê? Coisa alguma. Nada. E sobre seu familiar? Você pode preocupar sobre ela? E seus filhos? São seus filhos? E seu pai? E seu trabalho? As contas? Não se preocupe com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus sobre tudo. Diga a Deus o que você precisa. E sobre o quê? E agradeça por tudo que Ele tem feito. Essa é a chave. Se você entender isso, as coisas vão ser transformadas. Mantenha esse versículo aqui, não tira. O que você pode fazer para não ficar ansioso? Ore e confie em Deus. Confiar em Deus destrói preocupação e ansiedade. Quando você confia nele, não tem mais preocupação. Você confiou. Meu papai está cuidando de mim. Eu sei que meu Pai Celestial olha os pássaros. O Pai cuida deles. Você acha que Deus vai esquecer de você? A preocupação destrói. Então, e aí você vai conseguir dormir bem. Por quê? Porque você confia. Não esteja ansioso sobre nada, mas em toda situação, com oração e gratidão. E algumas pessoas fazem o contrário. Sabe o que eles fazem? Por que orar? É melhor preocupar. Por que orar? É melhor preocupar. E aí no final do versículo fala assim: diga a Ele o que você precisa e agradeça. Agradeça por tudo que Ele tem feito. Por favor, escuta. As pessoas que não são gratas, elas são sempre preocupadas. O que eu disse? Pessoas ingratas são pessoas ansiosas, preocupadas. A Bíblia diz: agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Em toda circunstância, diga a Ele, agradeça a Ele. Queridos, o apóstolo Paulo disse: eu sei, eu aprendi como eu posso ficar feliz em toda circunstância. Você sabe que você reclama, preocupado, porque não existe gratidão. Agradeça por tudo que Ele tem feito. Deus tem feito muitas coisas para vocês. Agradeça como Ele tem cuidado e pare de reclamar.
Esse é o ponto. Muitas pessoas estão reclamando pelos que não têm, mas eles não agradecem pelo que eles têm. Deus tem te dado tantas coisas, tem te abençoado de tantas maneiras. Dê graças a Deus e às pessoas também que têm te ajudado. Porque quando você agradece, você obedece essa palavra. Não preocupe, ore e agradeça. Você sabe o que vai acontecer? Vamos ler o versículo 7 de Filipenses 4. Então, o que vai acontecer? Vocês vão experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Queridos, esse é o ponto dessa palavra. Quando você confia em Deus e você ora, e você confia, ora, você agradece por tudo que Ele tem feito e joga a preocupação fora da sua vida, o que acontece? O que você vai experimentar? A paz de Deus. Por que você está preocupado? Por que você não tem paz? Por que você não vive bem? Por que tem essa ansiedade? Porque você não ora e você não confia. Olha o que eu vou te falar. Sabe qual que é um dos maiores problemas das pessoas? A grande maioria das pessoas ansiosas não oram e não meditam na palavra de Deus. A grande maioria dos ansiosos, eles não oram, eles não meditam. Deus quer falar com você, você não lê a Bíblia. Você não está recebendo de Deus. E aí, o que acontece? Você tem que preocupar. A oração mantém o seu coração em paz. A oração te deixa em paz. E a palavra de Deus aumenta a sua fé. Estou terminando e eu quero repetir isso. Oração faz o quê? Mantém seu coração em paz. Por exemplo, se eu recebo uma notícia ruim da minha família, notícia ruim, alguém está morrendo, eu posso mudar estando aqui? O que eu faço então? Pai, o Senhor sabe o que está acontecendo com a minha mãe. Eu não estou aqui lá para ajudar, mas o Senhor pode ajudar minha mãe. É isso que eu faço. Eu apresento a Deus. Senhor, cuida da minha irmã. Senhor, eu não estou lá. Eu apresento minhas filhas. Cuida delas. E aí, eu oro. Quando eu levanto, eu entreguei para Ele, para Jesus. Eu entreguei a preocupação para Ele. E eu sei que Ele ouve minha oração. A oração me dá paz. Aí eu vou na palavra, eu leio, e a palavra aumenta a minha fé. E aí, eu não vou ficar preocupado. Eu confio no meu Deus. Você sabe por que você preocupa? Você não confia. Não menta para você. Porque quando a gente confia, a gente não preocupa. Vamos levantar. Não se mexam, por favor, que esse é um momento muito importante do culto.
Olha o que eu vou falar para vocês, escutem. Você tem carregado os seus problemas. É vivido com preocupações, porque você não tem ido à presença de Jesus e dado a Ele os seus pesados fardos. Você consegue entender o que eu estou falando? Você não está indo à presença de Jesus. Você está carregando fardos tão pesados nas suas costas. E você carrega esses fardos sobre as suas costas. Eu quero ler o último texto. E Jesus vai falar com você. Mateus 11, 28 a 30. E ele disse aqui, o que ele falou para você? Venha a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre mim. Talvez você tenha carregado pesos. E agora é hora de ir ao Senhor Jesus. Esse é o seu problema. Você não tem ido à presença dEle. Você só fala do seu problema e reclama dele, mas não tem um coração agradecido. Mas agora, vá. Diga a Ele, Jesus, é pesado. Se você está carregando esse peso pesado, você sente esse peso sobre os seus ombros. Eu estou te perguntando, você sente que tem um peso, preocupação que tem te carregado, te deixado pesado? Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e você vai achar descanso para a vossa alma. Você vai achar descanso. Você vai achar descanso, porque você vai para a presença de Jesus, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está te dizendo isso. Pare de carregar esse fardo pesado. Pare de carregar esse fardo pesado. Pare de carregar sua família nas suas costas. Para de preocupar com seus filhos. Pare. Você não vai curar seu filho. Você não pode mudar seu filho. A única pessoa que você pode mudar é você. Cuide de você. Você não vai mudar ninguém com preocupação. Obedeça ao Senhor. Perdoe aquelas pessoas que te machucaram. Você está ferido? Perdoa os que te ofenderam. Jogue fora essa ansiedade e dê isso ao Senhor. Agora quero que você faça algo prático.